Eu tô aqui no meu escritório antigo, na frente de um pôster do Warren Buffett, em que ele diz, basicamente, se você não arranjar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer, para falar sobre liberdade financeira, para te mostrar um jeito de você conquistar a sua liberdade financeira mais rapidamente. Isso aqui sem pegadinha e sem colocar expectativas irrealistas de retorno. Então presta atenção. Deixa o dedo no like e se você for novo aqui, vira clubista, né? Aperta no botão de inscrição e no sininho. Se você quer conquistar a liberdade financeira, tudo vai começar quando você criar um plano para a liberdade financeira. Não, um plano não é uma ideia, né? Não é teu desejo de conquistar a liberdade financeira. Um plano é algo que diga qual patrimônio você tem que acumular, qual o teu patrimônio meta, quanto você quer ter de renda passiva para se considerar, né, livre financeiramente, qual o prazo que você deseja conquistar esse plano. Então tem que ter essas coisas. O meu primeiro plano para a liberdade financeira foi um plano que eu fiz isso por escrito. Eu botei lá, queria ter R$1 milhão, então, em determinado prazo, detalhe, eu não bati esse prazo, e que queria ter R$10 milhões até outro prazo, que ainda não chegou. Mas tudo começou com esse plano. E por que eu falo isso, tá? Porque, pra mim, experiência prática, ter um plano foi algo que me ajudou a ter foco. Eu li aquele documento 2 vezes por dia, quando eu acordava e antes de dormir, e ele me ajudou muito, sim, não só a tomar melhores decisões de investimentos, porque quando eu criei ele, eu já tinha anos de experiência no mercado financeiro, 5 meses depois eu me tornei gestor profissional de investimentos, mas ele me ajudou a encontrar meios para chegar lá, para aumentar minha renda, para otimizar meus gastos, para, enfim, acumular patrimônio. Então tá, você precisa de um plano e aqui eu vou te mostrar como fazer um. Entendido isso, antes de ir pro passo a passo do plano e eu te mostrar como você pode conquistar a liberdade financeira mais rápido, precisa ter um conceito alinhado, que é esse aqui, ó. É você entender essa lógica aqui de acumulação patrimonial. Sim, isso aqui ainda não está preenchido, eu vou preencher agora, mas é preciso que você entenda que no jogo de acumulação patrimonial existem pouquíssimas variáveis. Você tem, primeiro, uma coluna que é a coluna de renda, que eu espero que seja superior à de gastos. Se você não é endividado, se você vive um degrau abaixo da sua possibilidade, existe uma diferença, né? Sua renda é maior do que seus gastos. E essa diferençazinha aqui, o excedente entre renda e gastos, se chama sobra. Sobra é a sua capacidade de poupança, a sua capacidade de fazer aportes, né? O que são aportes? São investimentos que você vai fazer. Dinheiro que você vai mandar para conta na sua corretora para comprar ativos com a expectativa de que, com o passar do tempo, esses ativos se multipliquem e assim, né, passando o tempo, você aumenta o seu patrimônio. E esse patrimônio aqui chega a um patamar em que ele é grande o suficiente para que você consiga viver apenas com a rentabilidade dele. Simples assim, tá? É isso. Esse é o jogo do dinheiro. Dito isso, quais são os caminhos para enriquecer? Primeiro, eu vou te contar o que eu segui. Me ajudou a acumular um patrimônio maior, que é focar muito em aumentar a coluna de renda. Uma coisa é tu conseguir poupar R$2 mil por mês, ganhando R$5 mil, ou seja, gastando pouco, vivendo de forma muito regrada e tal. Outra coisa é você, sei lá, né, ter uma renda de R$20 mil por mês, que te permite mais facilmente poupar um valor maior do que R$2 mil por mês. Então, se você crescer muito sua renda e não crescer proporcionalmente seus gastos, vai sobrar mais dinheiro, logicamente. Você vai ter mais dinheiro para investir. Botando mais dinheiro para investir, você vai acumular um patrimônio mais rápido e todo mundo que enriquece em prazos curtos, né, em 3 anos, em 5 anos, em 7 anos, em 10 anos, enriquece assim, ganhando mais, fruto do trabalho. Cartas na mesa aqui. Segundo caminho é você ser muito disciplinado. Ter a disciplina de poupar todos os meses de 15% a 25% da sua renda, de pegar e fazer sobrar sempre um pouquinho e investir muito bem para que esse valor que sobra, que você vai aportando mês a mês, se transforme num valor maior no longo prazo. É um caminho mais fácil do que o primeiro, logicamente não é fácil, não todo mundo seria rico, e é um caminho que a maioria das pessoas tem condição de seguir. No meu ponto de vista, isso envolve menos esforço do que se matar para ganhar cada vez mais e mais, ter mais capacidade de renda. Essa é uma opinião minha, né? E ainda o terceiro caminho, que é fazer os dois, né? O melhor dos mundos, você conseguir ter uma boa renda, uma renda crescente, uma carreira boa que te pague cada vez mais e consiga poupar bem, investir bem, para ir acumulando aí uma bola de neve em termos financeiros, que é quando o seu patrimônio bem investido se transforma em mais e mais patrimônio e vai gerando uma renda potencial cada vez maior. Dito isso, que fique claro, né? Como você investe é muito importante. Eu vou te provar agora como você pode antecipar em
5, 10, talvez até 15 anos a conquista da sua liberdade financeira, apenas mudando a forma com que você investe. De novo, liberdade financeira, quando o seu patrimônio está grande o suficiente para, com a renda gerada por ele, renda passiva, enquanto você está dormindo, seja suficiente para bancar aí todos os teus custos. Tá vivendo de renda nesse caso e não é mais obrigado a trabalhar. Uma outra opinião minha é que parar de trabalhar não é uma ideia muito boa, não é uma ideia muito produtiva, mas poder trabalhar com o que tu quiser, quanto tu quiser, com toda a liberdade plena, é uma ideia muito boa. Se viver de renda, quando o teu patrimônio rende um valor que pode cobrir teus gastos, o fato é, quanto melhor você investir, quanto mais ele render, maior vai ser a sua renda para viver de renda, ou menos patrimônio você vai precisar ter para gerar o mesmo nível de renda. Você já vai entender o que eu tô te falando, tá? Aí o caminho com que muitos investem é investindo feijão com arroz, né? O cara entra lá na plataforma do Tesouro Direto e compra o Tesouro Selic, que é o ativo de menor risco da economia, rende 100% da taxa Selic ou 100% do CDI, todo dia um pouquinho num gráfico mais ou menos como esse. Só que tem um grande problema. Como ele tem muito pouco risco, ele tem muito pouco retorno. E antes que você pense, poxa, Ramiro, como assim pouco retorno, né? Não viu a taxa Selic que está lá em 13,75% ao ano? O fato é que sim, rende menos. Se você comparar o CDI com ações, né, comparando aí com o índice IBRX, por que o IBRX e não o Ibovespa? Porque o Ibovespa mudou de composição no início de 2014 e a composição nova, nos últimos 10 anos, é praticamente idêntica ao do IBRX, que existia lá desde 1996. Então, comparando o CDI com o IBRX rendeu mais nesse prazo mais longo. Comparando o CDI com o IFIX, que seria investimento em fundos imobiliários, desde que surgiu o IFIX, ele rendeu mais que o CDI também, a maior parte do tempo e também no jogo de longo prazo, mesmo indo super mal nos últimos anos, como vem vindo aí os fundos imobiliários. E mesmo se você comparar o CDI com outro índice de renda fixa, o índice dos ativos pré-fixados, o IFRM rendeu mais que o CDI. Fora dessa parte relativa, tá? Se você for olhar o histórico aí de retorno do CDI, foi 10,45% ao ano, no prazo que eu fiz a minha simulação. Tirar o imposto de renda que você deveria pagar se você investisse nesse ativo, descontar a eventual taxa do Tesouro Direto, descontar a inflação nesse período, cara, te sobra menos de 3% ao ano de retorno líquido e real nesse período. Nesse cenário, vamos fazer algumas simulações. Eu estou aqui na planilha de cálculo para independência financeira. Eu quero simular alguém que pretenda ter uma renda passiva na independência financeira de R$20 mil, tá? Esse cara quer ter R$20 mil de renda passiva e ele investe com um potencial de retorno de 2,9% ao ano acima da inflação. Anota aí, esse cara vai precisar de 8 milhões. Um patrimônio de 8 milhões rendendo 2,9 acima da inflação, líquido de taxas, rende R$20 mil por mês e garante aí uma renda passiva bem boa. Só que qual o problema, tá? Digamos que você seja como alguns clientes nossos de Wealth, que a gente atende ali a partir de R$500 mil. Já tenha R$500 mil para investir. E digamos que sua capacidade de aportes é alta em relação à média, é R$5 mil por mês. Se você investir essa taxa de 2,9% ao ano acima da inflação, você vai demorar 50 anos para acumular um patrimônio equivalente a dinheiro de hoje a 8 milhões. Anotou? 48 anos para acumular um patrimônio de 8 milhões. Agora, o que acontece se eu mantiver todas as premissas e mudar a forma com que você investe? Usando aqui uma carteira completa. Uma carteira sofisticada, 60% ativos de renda variável, 40% ativos de renda fixa, como está na tela. Fiz o backtest dessa carteira e descontando imposto de renda, descontando uma taxa de administração para alguém cuidar do teu dinheiro, descontando o IPCA, te sobraria 6,84% ao ano. E eu vou ser ainda mais conservador aqui e vou usar 6,5% ao ano para fazer as novas estimativas. Lembra? Se você quisesse R$20 mil por mês, investindo que nem Tesouro Selic, precisaria de 8 milhões. Se você investir uma taxa líquida de 6,5% ao ano acima da inflação, você vai precisar de 3,8 milhões, de 5 milhões a menos, praticamente. E mais, tá? Mantendo patrimônio inicial, aportes que eu mostrei agora há pouco e melhorando a taxa de investimentos, e em vez de demorar aqueles 48 anos, no cenário em que você precisaria de mais patrimônio, a partir do momento que você passa a investir melhor, você passa a precisar de menos patrimônio, já cai o prazo, e se você investir rendendo um pouquinho mais até lá,
você ainda baixa em mais 10 anos o prazo. Ou seja, aqui você está baixando em 30 anos o prazo para a conquista da liberdade financeira. Conquista muito mais rápido. Eu vou falar sobre como conquistar em até 7 anos. Só que antes, se você quiser acesso a essa planilha e fazer as suas próprias simulações, eventualmente você não tem 500 mil para investir, tem 1 milhão. Ou não tem nem 1 milhão nem 500 mil, está começando do zero. Faz aporte de 500 reais, faz aporte de 50 mil reais. Faz o cálculo para respeitar a tua realidade. Só apertar aqui para ter acesso, fazer o download dessa planilha e usar ela com as suas próprias variáveis, que independentemente de quais forem elas, se você projetar primeiro um retorno de 2,9% ano em cima da inflação e passar a projetar de 6,5%, você vai chegar muito mais rápido onde você quiser chegar. E os tais 7 anos, né? A gente colocou um bait ali, né, na thumbnail. Até 7 anos. Aqui a gente volta para o nosso princípio, de como conquistar a liberdade financeira. Um caminho para conquistar rápido é aumentando a renda, é via trabalho. E aí não tem segredo. Você pode pegar a planilha e colocar as suas próprias variáveis para estimar. Porra, se eu quisesse, começando de 500 mil, chegar a 3,8 milhões mais rápido e partindo do pressuposto que eu não vou aumentar a taxa de retorno, e eu recomendo que você não aumente mesmo, porque taxa de retorno não existe algo muito diferente disso. Renda existe, capacidade de poupança existe. Então você vai lá e aumenta. Vamos lá, se eu começar a ganhar mais e começar a poupar mais. Cai aqui 3 anos se aumentar para 7.500. Se aumentar para 12 mil. Caiu para 12 anos. Se aumentar para 20 mil. Cai para 9 anos, 25 mil. Aí dentro de 7 anos. 30 mil vai dar até menos 7 anos. Em 6,8 anos. E se você está pensando, poxa, Ramiro, mas aí é incondizente com a realidade, né? É muito difícil. A resposta é sim. Não é. Tô aqui para mostrar a vida como ela é. Conquistar a liberdade financeira num prazo muito curto requer renda muito alta. Agora, independentemente da sua renda, se você tem capacidade de poupar dinheiro, você pode conquistar muito mais rápido investindo melhor. Por isso que eu tô aqui fazendo vídeo praticamente todos os dias. Eu consigo te ajudar a investir melhor. E aí a pergunta, você quer que eu invista para ti? Eu, falando aqui em sentido figurado, como clube do valor, quer que eu crie seu plano, defina sua estratégia de investimentos, faça recomendações personalizadas de quais ativos comprar, de quando vender ativos. Quer que eu esteja ao teu lado para te ajudar a fazer novos aportes, para te ajudar com o rebalanceamento. Tudo isso para te aumentar a segurança nas decisões tomadas e também para diminuir o tempo necessário que você precisa para acompanhar o mercado, tomar boas decisões, te deixando mais livre, com a cabeça mais fria, para focar no teu trabalho, para focar em ganhar mais, para focar em acelerar esse plano. Então, se você tem a partir de 500 mil reais acumulados, ou seja, 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10, 12, 15, 20 milhões, você precisa conhecer o nosso serviço de Wealth, em que a gente faz tudo isso que eu acabei de te dizer. Para que a gente ligue para ti e entre em contato para conversar melhor, basta preencher esse rápido formulário. E se você não tem 500 mil reais ainda, deixar de presente uma outra aula em que eu mostro como montar uma carteira completa de investimentos. Talvez seja o vídeo mais importante do canal, nem todo mundo assistiu, porque, enfim, nem todo mundo quer saber isso. Se você quiser levar a sério esse jogo, aperta aqui e assiste esse vídeo. E comenta o que você achou desse aqui. Grande abraço e até mais!